Muito boa noite, meus irmãos. Nós vamos já iniciar o culto desta noite, que nós viemos prestar a Deus, uma noite diferente, não é? Todo mundo aí mascarado. Meu Senhor, eu vou ter que fazer um exercício aqui para identificar um ou outro, não é? Mas o pastor tem que conhecer as ovelhas, mesmo que elas se mostrem mascaradas, não é não? Ah, que bom, é muito bom estar com os irmãos nessa noite, na noite de hoje. Já estivemos na escola dominical, depois de um tempo isolados em casa, e vocês nos vendo pela televisão, e a gente sem poder ver vocês. Tudo isso para nós é um martírio, não é? Deus sabe como é complicado, mas graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui, e não apenas os irmãos que já estão presentes, mas também aqueles que estão se conectando aí a nossa página no Facebook, não é? Então, irmãos que vão acompanhar o culto da noite de hoje, eu quero cumprimentar a todos e dizer da minha alegria, da minha satisfação em nós estarmos reunidos. Já também apresentar, para quem ainda não conhece, a família do Robson lá de Reginópolis, né, meu irmão? Reginópolis, ele, sua esposa, seu filhinho ali, eu não lembro o nome da sua esposa e filho. Maria José. E a filha Bárbara está do lado de cá, muito bem. Ok, então só a título de orientação, irmãos, a instrução é que nós ocupemos 3 pessoas cada banco, tá bom? Espaçadamente. Depois, as crianças maiorzinhas, como a Alice, a Lolo, fiquem no banco aqui da frente, tá bom? Por favor, aqui no banco de cá também. A exceção dos menorzinhos aí, o Paulinho pode ficar lá com a Kátia, o Gabriel ali, o bebezinho da Luana que não está aí, né, agora, deu uma saidinha rápida. Depois apresento vocês. O Bruno também, é a 3ª vez que o Bruno vem à nossa igreja, não é, Bruno? Ele, sua esposa Luana e a pequena Maria Luísa, Maria Eduarda. É uma família que manifestou o desejo de se tornar membro da nossa igreja, e nós não podemos recebê-los abraçando como a gente sempre faz, né? Não fisicamente, mas nós os abraçamos simbolicamente. Eu, Bruno, Luana e a pequena Maria Eduarda. Meus irmãos, vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus que nos abençoe na noite de hoje. Na realidade, primeiramente, implorando pelo perdão dos nossos pecados. Vamos fazer assim, vamos agradecer a Deus, porque é o primeiro culto depois de quase 3 meses ausentes, não é? Da igreja. Então vamos agradecer a Deus, e num segundo momento vamos suplicar que Ele perdoe os nossos pecados, e eu farei esta oração. Peço, irmãos, que inclinem suas cabeças para nós falarmos com Deus. Senhor, gratos te somos, porque é um privilégio para nós, Senhor, depois de meses, ter a alegria de estar reunidos novamente aqui como igreja, para, ó Deus, adorar-te, para exaltar o teu nome através dos hinos, dos cânticos que serão entoados, para falar contigo como fazemos neste momento, receber do Senhor a santa instrução para a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque é fruto da tua misericórdia somente, porque nós não somos merecedores. Muito obrigado. Abençoa, Senhor Deus, não apenas os irmãos que estão presentes ao culto, mas os membros da igreja que estão em seus lares acompanhando também estes momentos solenes, e aqueles que não são da igreja, mas que têm acompanhado, Senhor Deus, as nossas reuniões de vários lugares. Que o Senhor, com a tua graça, os alcance, que o Senhor os abençoe e sustente para a honra e glória do teu nome. E imploramos o perdão dos nossos pecados. Nós sabemos, Senhor, que a sociedade chegou a uma situação em que, sem dúvida nenhuma, Senhor Deus, ninguém pode dizer que o Senhor é injusto, que o Senhor está sendo duro demais. Não, porque enquanto houver pecado no mundo, Senhor, por piores que sejam as circunstâncias, nós havemos de ter a humildade de admitir que nós somos pecadores. E enquanto estivermos no mundo, Senhor, nós havemos de sofrer as consequências, as sequelas do pecado que herdamos dos nossos primeiros pais e dos pecados que praticamos. Por isso, Senhor, imploramos, tem misericórdia de nós. Que na noite de hoje, pelo Teu Santo Espírito, nós sejamos alcançados pela Tua graça, desde agora, tendo os nossos pecados perdoados, ó Deus, por misericórdia somente, e ó Deus, tendo este culto recebido pelos méritos conquistados em Jesus na cruz.
em nome de quem oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino Segurança e Alegria, o hino do Novo Cântico 144. Segurança e Alegria ao som do piano. Convido os irmãos a que, por gentileza, fiquem em pé para nós cantarmos. Segurança e Alegria. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Os irmãos podem sentar. Pedi às minhas meninas para sentarem aqui, elas foram abduzidas. Eu vi a Alicia passar por aqui, ó. Cadê o diácono Noel? A corrida lá e traz as meninas de volta para cá, né, Noel? A Alicia e a Lolo. Luzia, pode trazer as meninas, por favor? Obrigado. Irmãos, abram as suas Bíblias no Salmo capítulo 57. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Muito oportuno para esta ocasião. Salmo 57, de 1 a 11. Nós vamos fazer uma leitura de modo responsivo, irmãos. Eu lerei o versículo e vocês, por gentileza, lerão os versículos seguintes. Então, lerei os ímpares e vocês os versículos pares. Salmo 57, de 1 a 11. Todo o salmo, não é? Leiamos, irmãos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade.
Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Firme está o meu coração, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Vamos ler juntos o último. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Que Deus abençoe, meus irmãos, a sua palavra lida. Eu quero apenas destacar o versículo 1 que tem tudo a ver com o contexto que nós estamos enfrentando nos últimos meses, não é? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Que Deus nos dê essa segurança e esta convicção de que somente debaixo da sua proteção é que nós conseguiremos passar firmes, seguindo adiante, depois, durante e depois das calamidades. Amém. Vamos cantar, meus irmãos. O grupo, o departamento de música preparou alguns cânticos para este momento. Vamos acompanhá-los então. Boa noite, queridos. Que Deus da paz, que Deus de misericórdia seja sobre todos nós nesta noite. Amém. Salmo 94, 22 foi o versículo que nós memorizamos essa semana. Então, quem não memorizou, pode abrir suas Bíblias. Vamos falar juntos? Salmo 94, o versículo 22. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Salmo 94, 22. Mais uma vez. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu rochedo. Isso, muito bem. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso baluarte, rochedo em quem nós nos abrigamos. Bem, esta é a hora da devoção, porque dele é o nosso coração, dele é a nossa vida. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar esse cântico de louvor ao nosso Deus.
precisa ser sarada, precisa das nossas orações, e que sejamos esse instrumento para orar pelo nosso povo, orar pelos nossos governantes, pelo nosso país. Aleluia.
Meus irmãos, nós hoje faremos diferente do atual, então teremos uma liturgia um pouco mais curta, e para isso eu vou convidar as crianças que venham à frente para nós podermos orar, e elas serão conduzidas pela minha esposa para um culto infantil, tá bom? Alicia, Lolo, Gabriel, quem mais? Paulinho. Gabriel, ele não vai ficar aqui? Acho que ele vai. Ele pode ir para essa linha, para lá? É o salão social, na verdade. Hoje não é essa linha apertada, né? Então vamos orar. Vem orar com as crianças, por favor. O Lula é hoje, né? Isso, você vai orar hoje. Então, céu, pedindo a bênção para o futuro. Obrigada por tudo. Abençoa também os irmãos aqui de igreja, Senhor, dos idosos. Abençoa que esse Covid acabe, Senhor, livre de tudo mal. Abençoa que as escolas voltem, que tudo seja liberado de novo, Senhor. E nesse Covid-19, abençoa que os pais estejam dando aula para os seus filhos, mesmo longe das escolas, Senhor. Livre-nos de todo mal. Abençoa a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O papai está enrolado aí, a mamãe está fazendo falta aqui na frente, viu, Damares? Cadê a Damares? Está enrolado aqui. Um negócio aí difícil, não aí? Deixa eu te ajudar aí, Tiago. Não? Então não. Irmãos, nós vamos hoje refletir no texto que se encontra em Lucas, no capítulo 10, uma passagem muito conhecida, viu? Do versículo 38 ao capítulo 42. Lucas 10, 38 a 42. Indo eles de caminho, só um minuto, eu tenho que passar aqui, já está lá, obrigado, minha filha, obrigado. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, fala ao nosso coração, edifica a nossa vida por misericórdia, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, na nossa introdução, eu gostaria de começar a destacar a nossa gratidão a Deus. Hoje é um dia de muita alegria e gratidão, que nós estamos vislumbrando, como eu disse logo no início do culto, a bênção de nós podermos nos assentar tranquilamente aos pés
do Senhor Jesus para ouvir a sua santa palavra, não é? Embora muitos estivessem fazendo isso já nos seus lares, é diferente quando nós o fazemos no ajuntamento solene, na congregação dos santos, é a igreja reunida, é muito diferente. Nós já vivemos, meus irmãos, dias de intensa correria. Pode ser que uns aí tenham valido a pena, né, dessas correrias todas que nós vivemos anteriormente, né, antes de começar toda essa situação de calamidade, mas certamente nenhum dos momentos dedicados a aquietar o coração e concentrar-se em ouvir a palavra de Deus foi inútil ou desperdiçado, quando muitos daqueles pelos quais ou nos quais nós corremos podem se enquadrar nesta condição, porque nem sempre correria significa produtividade, nem sempre correria significa progresso e avanço, não é? Então agora, mais do que nunca, deve haver muita gente refletindo nesta situação. Muito bem. Agora, diante ainda deste período de pandemia, diante ainda destas incertezas, há muito mais dúvidas, eu tenho dito semanalmente, há muito mais dúvidas do que respostas. Agora, meus irmãos, nós temos a rica oportunidade, ou uma nova oportunidade, já que nós estamos voltando aos poucos a congregar, temos então esta oportunidade para reunidos, ainda que não exatamente como nós gostaríamos, para sossegar a alma e voltar a atenção para o que Deus nos tem a dizer, não é? Não importam as correrias das quais nós fizemos parte anteriormente, não é? Nós sempre precisamos nos aquietar para ouvir o que Deus tem para falar. Nós vamos fazer esta reflexão baseados aí, meus irmãos, no exemplo de Cristo na visita que ele faz a Marta e Maria, não é? Então é muito oportuno refletir sobre esse assunto, e nós vamos fazê-lo baseado no texto que nós acabamos de ler, numa visita que Jesus faz a estas duas irmãs, onde provavelmente, muito provavelmente, Lázaro também estava, porque ele era membro da família, não é? Embora alguns textos não façam menção deles. Então vamos primeiro pensar no encontro que ocorre aí. Cristo, de acordo com o texto, no versículo 31, diz que estava a caminho, né? Indo eles de caminho, né? Entrou Jesus num povoado. Parece algo ao acaso, mas na realidade vamos ver ao longo da dissertação que não é bem assim. E embora muitas vezes se diz ou se faça referência da visita que Cristo fez a Marta e Maria, então também muito provavelmente os discípulos estavam lá, não é? Então não era apenas Jesus, o que já seria uma honra extraordinária, mas agora em termos de quantidade de pessoas, era Jesus, os 12, então aí já são 13, mais Marta, Maria e provavelmente Lázaro, né? Então 13 mais os 3, são 16 pessoas reunidas agora num ambiente tranquilo, um ambiente simples, modesto, porque eles não eram pessoas de destaque na sociedade, não eram ricos. E o texto nos diz que Marta recebe a família, o que leva a entender que Marta deveria ser a irmã mais velha destes aí, de Lázaro e inclusive de Maria, aquela que recebe na sua casa, sua não necessariamente de propriedade, viu, irmãos? Mas a casa onde eles habitavam. Então não vamos fazer nenhuma elucubração e nenhuma conjectura além do que está posto no texto. Então sua, muito provavelmente, apenas por questões de habitação. Nessa visita e nesse encontro, há um detalhe importante. Eles já estavam procurando Jesus para matar. É só passar os 2 capítulos aí adiante e nós já vamos ver gente planejando, procurando oportunidade para apanhar Jesus em contradição e então matá-lo, não é? E essa aldeia que era Betânia
ficava a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, exatamente onde Jesus Cristo foi crucificado, num tempo não muito distante, não é? Então lá eles buscavam matar Jesus, e qualquer pessoa que andasse com Jesus, e principalmente hospedasse Jesus, não estaria correndo risco, algum risco? Jesus, que tinha um grande número de inimigos, e um grupo bem menor de pessoas que o seguiam, não é? E que o ouviam, que o respeitavam, que o reconheciam como filho de Deus. Este é o ponto principal, porque nós vamos ver Jesus falando para multidões, não é? Houve a situação em que ele distribuiu pães para 5.000 pessoas, e era assim mesmo, eram multidões que iam ouvir Jesus, e numa determinada ocasião ele repreendeu, dizendo que eles iam até ele por causa do alimento que perece. Então eles não iam porque reconheciam ser ele o Filho de Deus, não, a minoria que o seguia ficava ao lado de Jesus, apesar de duras palavras que em determinadas ocasiões ele dizia, como naquela em que ele diz: vós comereis da minha carne e bebereis do meu sangue. A Bíblia diz que todos se levantaram e foram embora, e ficaram só os 12, e Jesus diz assim: vós porventura também não quereis retirar-vos? Então era um risco andar com Jesus. Jesus era uma companhia, assim, de certa forma perigosa, não é? Porque se alguém atentasse contra Jesus, certamente afetaria também os seus seguidores. Lembrem de quando Jesus foi entregue, Pedro fugia. E quando perguntava: você é um dos que estavam com ele? Ele negou. Por quê? Não é porque ele estava tranquilo, não vão fazer nada comigo. Ele negou com medo do que viessem a fazer com ele, por ser um discípulo de Jesus. Então havia riscos, né, no ato de receber Jesus em casa. Apesar de Cristo ter sido, e eu parei lá no tópico, e alguém tem que assinar para mim, eu voltei, tem que voltar, né? É aqui, ó, foi tudo de uma vez, tá certo. Apesar, meus irmãos, de Cristo ter sido rejeitado, né, por muita gente, é que eu coloquei lá tópicos que estão dentro do bojo. Hoje está sendo uma experiência, tem sido feito sempre diferente, né? Hoje está sendo uma experiência. Aí eu tenho que olhar lá e tenho que olhar aqui, ó. Então eu falei que foi um encontro arriscado, e no último ponto é isto, né? Cristo tomou a iniciativa de visitá-lo. E é isso que eu gostaria de colocar neste último ponto deste primeiro tópico. Apesar de Cristo, lá no capítulo 1 de João, ter sido rejeitado, João diz, né, veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de terem sido feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E Jesus, no seu ministério, vai dizer que a porta que conduz à salvação é estreita e o caminho é apertado, e são poucos os que entram por ela. Então, observem, não são muitas as vezes em que Jesus toma a iniciativa para ir até alguém, e quando ele o faz, meus irmãos, esses encontros sempre são impactantes. Esse é um deles. Outra foi aquela ocasião em que ele foi até a casa de Zaqueu. Estão lembrados? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Muito bem, seguindo então o que eu já havia adiantado, era uma oportunidade única. Nós estamos diante de um texto que mostra uma oportunidade rara. E qual era o propósito daquela visita? Qual era o propósito da vinda? Qual foi o propósito da vinda de Jesus? Anunciar o Evangelho. Este sempre foi o propósito. Jesus não foi à casa de Marta tomar um cafezinho, um chazinho, né? E nem marcou para ir lá jantar, embora Marta estivesse ocupada de preparar uma refeição. Observem, o texto não foca na refeição que Marta estava preparando. Esta não é a ênfase do texto. A ênfase do texto é o que aconteceu com Maria, que aquedou-se aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha para dizer. Então o propósito da visita era falar do Evangelho na casa de Marta, Maria e Lázaro. Havia os preparativos, não é? E vamos dizer assim, pela correria de Marta, nada estava totalmente preparado, não é? É claro que provavelmente
Jesus não tenha chegado assim, imediatamente, dito, ó, chegamos, e aí, se tiver comida tá bom, se não tiver tá bom também. Provavelmente Jesus enviou alguém adiante para dizer que ele iria fazer uma visita à família de Marta, Maria e Lázaro, não é? Ao que tudo indica, então, eles deixaram os preparativos, pelo que o texto está mostrando aqui, para a última hora. Jesus avisou que iria, muito provavelmente avisou que iria, mas os preparativos foram deixados para o momento em que ele praticamente chegou, e Marta fica apavorada, não é? Mas não é o que nós vemos no comportamento da sua irmã Maria, que deixou, segundo o texto, porque é Marta que fala isso, lá no versículo 40, ela diz assim, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Então Maria deveria estar ajudando a irmã a preparar a refeição. Quando Jesus chega, o que ela faz? Ela vai assentar-se aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha para falar, não é? Então, ela poderia muito bem, e tinha de fato muito por fazer, principalmente naquela divina ocasião, estava recebendo o Filho de Deus, e ela sabia disso, não é? Entretanto, ao que tudo indica, meus irmãos, ela demonstrou, é o que está no texto, não é? Um espírito tranquilo, e sem isto ela não teria nenhuma condição para receber as palavras do Senhor Jesus Cristo, que é o que se seguiu, não é? Assentou-se aos pés de Jesus para ouvir. E aí eu pergunto, meus irmãos, quantas oportunidades Maria teria para se acomodar aos pés do Filho de Deus, do próprio Deus? Parem um pouco e pensem. Quantas vezes o próprio Deus encarnado voltaria naquela casa? A única ocasião que se tem, as duas ocasiões em que se tem há menção na Escritura, uma delas é que ele entra na aldeia e ressuscita Lázaro, e uma outra ocasião em que ele aparece lá sentado com Lázaro, depois de ressuscitado, jantando com eles. Então tudo leva a crer que Jesus tenha entrado naquela casa em duas ocasiões, mas a outra veio posteriormente. Então Maria deve ter pensado, é o Filho de Deus, é uma oportunidade rara, o que eu vou fazer? Eu vou para a cozinha? Eu vou cuidar do alimento, da comida? Não, ela podia ter pensado também algo, é o Filho de Deus, eu estou com umas dores na coluna, está uma coisa, eu vou aproveitar e vou pedir a Jesus para curar. Não podia? Ela podia. Vou aproveitar Jesus para pedir um milagre, não é? Pedir a Jesus para nos ajudar, a gente que vive uma vida modesta, com tantas limitações financeiras, que Ele nos ajude e tenha misericórdia. O texto diz que ela apenas se assentou para ouvir. Ela quedava-se aos pés. Vamos lá ver de novo, né? Maria, versículo 39, se quedava assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Muito bem. Quanto à mensagem, meus irmãos, a mensagem não era pregada por um pastor, por um profeta, não é? Havia pastores, profetas ainda. O último deles, Jesus diz, João Batista, não é? O maior dos profetas. Havia pregadores. Vamos colocar nesses termos, fica melhor, não é? Não era um pregador qualquer, não era um pastor Marcos chegando lá, oi Marta, oi Maria, oi Lázaro, fazer uma visita, oração, ler um texto bíblico com vocês. Meus irmãos, era Deus para falar da sua própria vontade. Vejam que oportunidade extraordinária. Era Deus entrando na casa de gente simples para falar das grandezas do seu próprio reino.
E Maria sabia disto. E então Jesus começa a falar da sua própria palavra, a palavra de Deus falada por boca de Deus. E aí eu coloco aqui, conteúdo de Deus, né? No tempo de Deus, no modo de Deus, mas na casa da Maria. Deus foi na casa da Dona Maria, da Marta, do Lázaro. Deus estava lá. E sabe o que Marta foi fazer? Tem que preparar a comida. Deus não criou o universo. Como ela vai ficar agora preocupada, inquieta, correndo de um canto para o outro para preparar comida para aquele que criou o universo? E ele não tinha dado comida em outra ocasião em que faltou comida? Marta podia ter parado e falar assim: Deus entrou na minha casa, o Filho de Deus entrou na minha casa, eu vou parar tudo, porque esta oportunidade é incomum. Paro tudo. Mas não foi bem o que aconteceu, né? Então nós vamos lá para o terceiro ponto, que aborda sobre as preocupações. Então Marta, aqui meus irmãos, é claro que há uma certa nobreza na atitude dela em se ocupar pessoalmente daquela grande refeição, não é? Normalmente as pessoas mais simples daquela época costumavam ter pelo menos um servo, costumavam ter. O texto não fala sobre isso, porque era uma coisa muito comum, e talvez eles tivessem um servo, no mínimo, e pudesse delegar este serviço ao servo. Mas Maria o faz, se ocupa pessoalmente para servir Jesus e os seus discípulos. Assumiu a responsabilidade de oferecer uma hospedagem à altura de uma divindade. Não é o que ela fez? O tipo da sua ocupação, então nós já falamos, uma boa refeição, não deveria ser uma refeição qualquer, é o que provavelmente estava chamando, né, a atenção de Marta o tempo inteiro. Talvez uma variedade de alimentos muito bem preparados para, no mínimo, como eu falei aqui, 16 pessoas. Agora, o tempo. Agora está certinho, que bom, não é? O tempo. O tempo em que Marta se envolveu com todos esses preparativos, acabou tirando a atenção de Jesus. Não é que Jesus se distraiu, ela se distraiu. Ela se distraiu com todas aquelas ocupações, enquanto Jesus estava falando do reino de Deus para Maria. Marta estava apavorada para aquela comida ficar pronta logo, focada, concentrada, o que é uma atitude nobre, é verdade. Não havia qualquer possibilidade, entretanto, de parar e dedicar a ouvir Jesus, porque ela estava muito ocupada, e ela priorizou o preparo da refeição. Todas aquelas tarefas a distraíam do que havia de mais importante na sua casa naquele momento. Ela tinha opção, como Maria teve. Ela poderia ter escolhido fazer como Maria. Jesus falou em situações, como eu acabei de mencionar aqui, onde não havia alimento, e o dia ia encerrando, e os discípulos ficaram preocupados: mestre, é melhor despedir essa gente, porque não há comida para dar para eles. Jesus falou assim: deem vocês mesmos de comer. Os discípulos ficaram apavorados, porque eles não imaginavam o que ia acontecer logo em seguida, o milagre da multiplicação. E todos foram satisfeitos e ainda sobraram cestos. Naquele dia, Jesus podia fazer isso. Marta deveria ter ficado tranquila, não é? Mas ela pensou exatamente o contrário. Segundo ela, Maria que estava equivocada. Então Maria teria que sair diante de Deus, dos pés do Filho de Deus, se levantar, se dirigir até onde ela estava e ajudá-la. Esta era a sua compreensão. Eu vou abrir um parênteses aqui, que é claro que eu deveria falar nas aplicações, mas eu não pus lá não, nas aplicações para os nossos dias. Não tem gente que acha, você já deve ter visto, os presbíteros aqui presentes, o irmão lá é presbítero lá de Reginópolis, né? O Robson.
E tem mais o presbítero Osmar, o presbítero Nilson, presbíteros, diáconos, diácono Noel. Esses irmãos que são oficiais de igreja já devem ter ouvido alguns falarem assim: você está atuando na igreja, você tem tempo, porque você pode, não é? Não, mas eu ando muito ocupado, eu tenho tanta coisa para fazer, sou um homem de negócios, eu tenho muito trabalho e etc. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Já ouviram falar de presbíteros que visitam porque são aposentados? Já ouviram? Não, fulano visita porque é aposentado, não tem trabalho, não tem o que fazer. É como se dissesse assim: Senhor, manda Maria sair daí e me ajudar aqui. Deixa as coisas que ela está fazendo, quer dizer, ela não está fazendo nada, aos pés do Filho de Deus, ela não estava fazendo nada, ouvindo a palavra de Deus por boca de Deus. E Marta diz assim: Senhor, manda que Maria venha me ajudar, porque na opinião dela, Maria estava totalmente equivocada, não é? Vamos lá. O que é necessário, que é o quarto ponto nosso aqui? Não, eu fui adiante, ninguém falou nada, eu pulei aqui. Não, tá certo, é isso mesmo. Faltou uma coisa aqui, gente, faltou uma coisa aqui. Faltou. Vai ficar sem projeção lá, porque essa parte não entrou aí não. O último tópico, vocês gravem por favor aí, porque o laptop lá em casa essa semana me deixou na mão 2 vezes e hoje aconteceu a mesma coisa, né? Então o último ponto ficou sem projetar, sem a projeção, mas eu vou falar para vocês. O último ponto, o que é necessário, não está projetado lá. O que é necessário? Vamos primeiro pensar no seguinte: no alimento. Jesus em nenhum momento censurou Marta por causa da sua ocupação. Jesus não disse que o que Marta estava fazendo era inútil. Não, vou voltar só para vocês acompanharem o tópico anterior, tá? Deixa aí. Eles precisavam se alimentar, precisavam comer, e os cuidados que Marta estava tendo eram, de certa forma, elogiáveis. Eu não sou Jesus não, mas se eu for visitar alguém e tiver um cafezinho, eu agradeço. Cafezinho não, mas minha esposa gosta muito do cafezinho, mas eu não sou muito chegado não, né? Se tiver alguma coisinha acompanhando lá ou não, a gente também fica muito agradecido, é claro, né? Mas com Jesus não era assim. Jesus não foi por causa disso, mas ele não censurou Marta. Em momento nenhum ele disse assim: Marta, não é? A não ser quando ela o inquire. Que ousadia, gente! Esse é o comportamento, que é o outro ponto aí no tópico. Então o tópico é o que é necessário. Então nós temos o alimento. Em segundo lugar, um comportamento. Marta extrapolou todos os limites. Imagine o homem dando ordens a Deus. Você vai falar assim: bom, o homem eu não sei não, mas uma mulher é bem provável. Vocês não vão ficar contrariadas comigo, não é, mulheres? Se eu disser assim, foi o que Marta acabou fazendo. Ela deu ordem para Deus. Está aqui, não é? As mulheres da SAF que eu digo: não é, Ângela? Eu vou te falar um negócio, não é? Olhou para Jesus, falou assim: mestre, que coisa, não é? O Filho de Deus estava lá, Deus encarnado. Ela considerou que o que Maria e Jesus inclusive estavam fazendo era de sumenos importância, e ela vai e repreende Maria, e manda Jesus repreender, na verdade, não é? E nesta repreensão há uma resposta. Então na hora que ela manda Jesus ordenar, dar uma ordem para sua irmã, Jesus responde. Aí sim é que ele vai se reportar ao que ela está fazendo, comparando a atitude da irmã. E há pelo menos 4 coisas aqui que eu quero colocar. Primeiro, a inquietude de Marta. Mesmo sabendo que Jesus estava na sua casa, que ele é o Filho de Deus, mesmo sabendo de toda a sua autoridade, conhecendo as profecias do Velho Testamento em relação a Jesus, ela ficou inquieta, mas não para ouvir, não ansiosa para ouvir
interessada em parar e se assentar. Não, houve também aí uma inversão de valores. O que era prioridade? Ela não tinha que fazer refeição todo dia, gente? Ela não tinha que cuidar da casa todo dia? E Jesus estaria lá todos os dias? Não, não. Era uma oportunidade ímpar, e não era um homem qualquer fazendo uma visita à família, era o Filho de Deus. Então ela censura a irmã e ela censura o próprio Jesus. O próprio Jesus, no versículo 40, coloca tudo isso. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse... É claro que alguém poderá dizer assim: não, pastor, ela pediu Jesus, né? Alguma irmã poderá dizer assim: o pastor pegou pesado. Marta não mandou Jesus fazer nada, ela pediu com carinho. Ela deve ter chegado assim: Senhor, mestre, rabi, por favor, não sei, mas se ela estava muito agitada, você, mulher e homem, né, todos aqui, na hora da agitação, a gente costuma falar com muita calma? Na hora da agitação, a gente não costuma falar com calma. Então eu não consigo ver Marta agitada, chegando para Jesus. Ela estava agitada. Assim: Senhor, eu estou lá correndo, fazendo o jantar, preparando a refeição. Eu sei que o senhor está ocupado com Maria, mas o senhor pode mandá-la me ajudar? Vocês acham que ela fez assim? Eu acho muito improvável. Eu acho muito improvável. Pelo tom e o conteúdo da sua fala, ela chega e diz: Senhor, não te importas, olha a crítica dela aí, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? O senhor não está nem aí? É uma outra forma de dizer isso, exatamente isso. E ela diz então: ordena-lhe, pois, que venha ajudar a mim. Ordena. Então foi uma sucessão de erros, não é? Aí, no meio desta inquietude, no meio desta preocupação toda. E aí então a resposta de Jesus diz: uma só coisa é necessária. Uma só coisa. Assentar-se aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra não tem, meus irmãos, nenhum comparativo com nada no mundo, nada no mundo. Sentar-se, que nós fazemos agora, que vocês estão fazendo, não se compara a nada de mais importante que alguém esteja fazendo agora em qualquer outro lugar ou durante a semana. Não há, não se compara. A sentar-se para ouvir a palavra de Deus, não há comparativos no mundo, em lugar nenhum. Não existe. E então Jesus dá essa resposta, não é? Versículo 41, respondeu-lhe o Senhor. E a resposta de Jesus também não foi assim tão tranquila, não é? Quando um pai quer dizer uma palavra severa para um filho, ele não diz assim: filhinho ou filhinha, não é? Quando uma esposa está contrariada com o marido por alguma coisa, não diz benzinho e amorzinho. Sim, Nilson Fernandes filho. Não acredito que a Vânia faça assim, não. É só um exemplo, viu, Nilson? Senhor Osmar Bertolucci. A Ângela tem jeito de fazer um negócio assim, não sei não, né? Osmar Bertolucci. Mas tá bom, vamos dizer que não faz brincadeira, é claro, né? E ela fala. Bertolucci, pois Jesus fez a mesma coisa com Marta. Marta. Coração cheio de amor, característico do Senhor Jesus, mas ele volta para ela e chama a atenção. Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Mas Jesus mesmo que falou, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então ele vira para Marta e diz: andas inquietas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Alguns entendem assim, que Jesus deve ter ido sozinho,
Alguns, não estou dizendo que é o que o texto está dizendo, não. Jesus deve ter ido sozinho e que por isso ele falou assim: não precisa fazer tanta comida. Faz um arrozinho com ovo aí, alguma coisa assim, claro, aqui trazendo o contexto brasileiro, não é? Uma só coisa, faz uma comidinha simples, Marta. Mas não é nada disso não é isso não, gente. Não é? Ele diz assim: Marta, até por causa do que ele vem falar logo a seguir. Uma só coisa é necessária, e como ele diz no restante versículo, Maria, porém, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E a melhor parte não é um prato diferente, a melhor parte é ouvir a palavra de Deus. A melhor parte é ouvir a palavra de Deus. E foi o que Maria fez. E outra coisa ainda mais importante ainda, Jesus diz: essa parte não lhe será tirada. Meus irmãos, o resultado das tarefas de Marta eram temporais. Qualquer um de nós sabe disso. Tudo que nos ocupa no nosso dia a dia é temporal. Bom, a maioria, né? A maioria que nos ocupa no dia a dia é temporal. Mas ouvir a palavra de Deus, isso não é temporal, é um investimento para a eternidade. O que pode haver de mais importante que eu faça do que ouvir a palavra de Deus? Não há, não é? E então é isto, meus irmãos, e aí sim agora eu posso caminhar para a conclusão, e peço perdão porque não deu para colocar na projeção este último tópico, viu? Mas a nossa conclusão, nós vamos abordar o seguinte, aí vocês podem acompanhar num primeiro momento nossos encontros, não é? Aqui, o que eu chamo de nossos encontros tem a ver com o nosso ajuntamento solene e a sua relação com a comunhão com Cristo. É claro que há muita gente fora das igrejas e andando daqui para ali, procurando uma igreja para congregar e tal, ou há outras que não estão tão preocupadas com isto, há outras usando o argumento de que nós somos a igreja, eu não preciso da igreja, etc e tal, mas tudo isto, meus irmãos, vai frontalmente contra a palavra de Deus. O nosso ajuntamento solene é mais do que necessário na nossa vida. Se eu deixar por minha conta, se eu deixar para a minha própria avaliação, exclusiva avaliação, eu vou colocar muita coisa na frente da ação de deixar o meu conforto, a minha zona de conforto, deixar os meus afazeres para ir à igreja, porque a igreja vai continuar sem mim, é a concepção de muita gente, e vai mesmo, mas o que é muito ruim para quem acaba ficando de fora, porque é algum tipo de Marta, fazendo algo que está bom, está trabalhando, está estudando, está fazendo algo certo, mas está perdendo oportunidades. Eu vou falar sobre isso também aqui nas aplicações. Então, sempre é uma oportunidade única. Esta oportunidade de hoje é única. Quem está ouvindo hoje aqui não vai ouvir de novo as mesmas coisas do mesmo jeito, da mesma forma, não ouvirá. Com o mesmo espírito com que está agora, com as mesmas emoções, não ouvirá. Toda oportunidade é única, então ela tem que ser aproveitada da melhor forma possível. É preciso, meus irmãos, haver tranquilidade nas correrias da nossa vida, não é? Ou então sair da nossa zona de conforto, porque essas coisas representam uma ameaça para o aproveitamento das oportunidades que nós temos. Muita gente justifica a sua ausência ao ajuntamento solene porque ou está estudando demais ou está trabalhando demais. Isto não se assemelha à ação de Maria. Concordam comigo? Concordam? Não tem nenhuma semelhança com a atitude de Maria, mas tem tudo a ver com o que Marta fez, não tem? Tudo a ver. Marta cometeu algum pecado? Não, ela não estava pecando. O pecado dela foi achar que o que ela estava fazendo era mais importante do que o que Maria decidiu fazer. E foi um erro muito grave, não é?
Meus irmãos, as nossas ocupações podem até ser justas, mas elas jamais se compararão à atitude de investir na prática de ouvir a palavra de Deus. Nunca. Então, por mais importante que seja o que você tem pela frente, nunca poderá se comparar ao ato de ouvir, de receber a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos quanto a pensar que Deus deve priorizar o que nos faz tão ocupados, não é? Aqui é o outro ponto. Deus deveria, algumas pessoas acham que Deus deveria, não, Deus entende a minha preocupação, Deus entende as minhas prioridades, Deus sabe que eu preciso, né? Se eu vou perder um grande negócio, Deus sabe que eu vou perder, posso perder um ponto nisso aqui, nessa prova, naquela outra, então eu vou passar a noite acordado, vou estudar durante o dia, e etc, e tal, e então eu estou abrindo mão de assentar-me aos pés de Cristo e de ouvir a sua palavra, por causa de outras ocupações que são importantes, mas nem de longe podem ser comparadas à atitude de quedar-se aos pés de Jesus. Nós podemos até perder o que é transitório, não é? Tudo que nós fazemos agora é um investimento temporal. Tudo no mundo que nós fazemos é investimento temporal. Estudo, trabalho, tudo isso. Não estou dizendo que é pecado, mas é investimento temporal. Que a gente morre e tudo que a gente fez, tudo que a gente foi, tudo que a gente comprou, né, todo o investimento que se fez, tudo isso fica, é temporal. Mas receber a palavra de Deus é um investimento eterno, é para a eternidade. Isso é um investimento eterno. Então, meus irmãos, termino dizendo que disto depende a nossa vida, e peço a Deus que misericordiosamente nos ajude, para que nós, olhando para essa história tão conhecida, saibamos enxergar para nós, olhar para nós com muita sensibilidade e avaliar. Estaria eu inquieto? Estaria eu preocupado em demasia? Estaria eu com a minha cabeça voltada para outras coisas a ponto de... Eu não me lembro qual foi, o que o pastor falou mesmo, qual foi o texto, o que nós lemos lá, qual foi o assunto, e, não é? Em casa. O que tem que fazer lá em casa? Nessa época agora não, as casas devem estar tão limpas como nunca, não é? Nessa época agora. O que tem que fazer lá em casa? Orar, ler a palavra de Deus, porque é um investimento eterno. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Vou pedir então a minha filha que continue lá para mim, por favor, porque na sequência nós vamos cantar, meus irmãos, o hino 159, Bondoso Amigo, e eu inverti, em vez de nós aproveitarmos o hino inicial para a entrega de dízimos e ofertas, então nós vamos fazer agora, tá? É o próximo, minha filha, aí, ó. Olha lá. Ok? Vai para frente, tá bom? Então vai ser o hino 159, que nós vamos cantar ao som do piano. Os irmãos ficam em pé, por favor. E aí os que vieram preparados podem aproveitar e depositar no gasofilácio seus dízimos e as suas ofertas, tá bom? Como é hoje o primeiro domingo, se ninguém veio preparado, não se aveste não, né? Fique em paz. Vamos cantar. O amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos todo
indo a Ele em oração. Andas triste carregado de pesares e de dor, a Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Os irmãos podem sentar. Eu vou convidar o nosso irmão presbítero Osmar que faça uma oração pelos dízimos e pelas ofertas. Agradeço a Deus, meu irmão, também, porque Deus tem sustentado outros tantos que estão aí participando do culto online e da mesma forma têm sido sustentados e mantidos pelas poderosas mãos. Vamos lá. Senhor nosso Deus, somos gratos por este momento, estamos congregados na Tua casa, porque aprove ao Senhor nos conceder saúde para este momento e até este momento. Pedimos também, Senhor, que o Senhor esteja nos dando sabedoria em como proceder em qualquer situação na nossa vida e da nossa vida. Glorificamos o Teu nome porque de uma maneira especial tem tratado, tem restaurado o Teu povo e principalmente tem dado coração sábio para procedermos diante dessa dificuldade que o mundo está abalado. Que nós somos protegidos pelo Senhor e a Tua poderosa mão tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas que foram depositadas no Teu altar, que é uma prova do Teu amor para conosco. E nos ensina a cada dia a sermos sempre fiel e perseverante na Tua palavra e que possamos sempre glorificar o Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós hoje vamos ministrar a ceia. Eu vou explicar para vocês qual será o procedimento. Para os irmãos ficarem despreocupados, tá bom? A Isa fez a gentileza de trazer o álcool gel aqui para mim, né? E os presbíteros já podem vir aqui tomar assento comigo aqui à mesa também, por gentileza. Presbítero Osmar, presbítero Nilson. E eu vou convidar o presbítero Roberto, que está aí conosco. Então, nós estamos hoje sem mais 3 presbíteros aqui. 2 deles são do grupo, os 3 são do grupo de risco, né? Os 3 presbíteros não vieram, mas um deles disse que viria. Presbítero Roberto, pode vir tomar assento com a gente aqui. Não, Gustavo, né? Lá de Reginópolis. Robson. Ele nunca virá, estou chamando Roberto, Gustavo. Ele nunca vai vir, né? É o irmão mesmo, Robson. Ô, meu irmão, perdoa esse pobre coitado, né? Esse miserável pecador aqui. Olha, pode sentar ali, Robson. O Nilson aqui e o Osmar aqui, olha, viu? Aqui, meu irmão, olha. E vamos proceder da seguinte forma, irmãos. Os presbíteros vão levar, um deles, eu vou pedir ao Robson que leve os pães, viu? E o Osmar e o Nilson levarão os cálices. Mas podem sentar, porque primeiramente eu vou ler aqui o texto, 1 de João, nos preparando para este momento tão importante, que é o alimento para a nossa alma, não é? Do qual nós falamos agora há pouco, por instrução de Jesus mesmo. Comer da carne de Jesus e beber do seu sangue é o que nós vamos fazer agora,
né? Muito mais do que de uma forma simbólica. Algumas pessoas se limitam a dizer que é um símbolo e quando na verdade não é. Jesus está presente aqui, né, neste momento, espiritualmente, e na ceia. Quando nós tomamos do cálice e comemos do pão, nós estamos comendo e bebendo de Jesus, que neles estão representados, nesses elementos está de fato representado, né? Ou representado o seu corpo e o seu sangue. Mas eu gostaria de ler a primeira carta de João, no capítulo 1, que diz o seguinte, meus irmãos, a partir do versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Salvos, cristãos, convertidos, regenerados pelo sangue de Cristo do mundo inteiro. É por isto que Jesus Cristo se deu, para perdoar o pecado do seu povo. Seu nome significa isto, não é? Jesus, disse o anjo a Maria, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Quero convidar os irmãos a que inclinem as suas cabeças, nós vamos orar neste momento. E aí vamos pedir a Deus que, meus irmãos, abençoe os elementos que serão distribuídos na noite de hoje. Lembrando que na noite em que Cristo instituiu a ceia, Ele tomou o pão e depois de dar graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento tão precioso em que a igreja é alvo, Senhor Deus, deste sacramento tão rico. A pessoa, o corpo e o sangue de Cristo aqui presente, ó Deus, dele nós nos alimentamos, dele nós recebemos força, dele recebemos virtudes para viver uma vida cristã digna, que seja considerada exemplo e modelo para um mundo em decadência. Que o Senhor nos abençoe, abençoe estes elementos e nos enriqueça com o pão e com o cálice, dos quais nós vamos nos alimentar neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, todos os que forem, eu já vou aqui inclusive pegar o cálice, porque nós vamos distribuir o pão e o cálice, porque Jesus não deu apenas o pão, Ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Eu convido todos os irmãos que vão participar da ceia, a que por gentileza se coloquem em pé, e os presbíteros, primeiramente o nosso irmão Robson, vai distribuir. Vocês recebam o pão e o cálice, aguardem, porque vocês obviamente vão precisar descer a máscara para poder participarem da ceia, e aí nós vamos todos tomar ao mesmo tempo, tá bom? Nós vamos fazer hoje de uma maneira bem diferente, em decorrência desta situação inusitada. Então, presbítero Robson, por favor, vou ter que falar seu nome um monte de vezes, aí não esqueço mais. Robson, meu querido irmão. Nilson, meu irmão. Osmar, eu já vou retirar aqui meus elementos e deixar aqui já disponível. Robson, por favor. Obrigado, meu irmão.
Cálice é o Novo Testamento do meu sangue, disse o Senhor Jesus, bebei de todos, fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, vamos comer e vamos do pão e vamos beber do cálice desse pão. Senhor nosso Deus e amado Pai, Tu sabes como nós pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por ações e pecamos por omissões também, Senhor. E nós precisamos, por Tua graça, Deus bendito, reconhecer estas nossas limitações, estas nossas falhas, e receber das Tuas mãos, Senhor Deus, o perdão de que precisamos e a disposição para mudar, para melhorar, para buscar como Maria, aos pés de Jesus, as melhores instruções para termos uma qualidade de vida cada vez mais elevada, que seja semelhante ao Senhor Jesus, na forma de quem nós somos transformados, a semelhança de quem nós devemos viver cada dia, até que Ele volte. Tem misericórdia de nós, Senhor, nesses dias difíceis, em que os homens estão tão quietos, tão desassossegados, perturbados, muitos desesperados, alguns, ó Deus, com intenções malignas, maldosas, líderes, Deus, de nações, homens poderosos, que, ó Deus, não fazem e não estão preocupados em Te conhecer e conhecer a Tua vontade, não tem essa preocupação. Vivemos dias difíceis porque nós estamos, ó Deus, sob a liderança de homens que não Te temem, que não buscam o Senhor. Mas nós sabemos que eles
não são agentes diretos da história, porque afinal de contas, mesmo sem saber, eles são nas tuas mãos instrumentos para levarem a cabo, Senhor, os teus santos propósitos, que nós não conhecemos no seu todo, a não ser aquilo que já nos foi revelado, e tem sido revelado pela tua palavra, aquilo que já nos ocorreu e aquilo que o Senhor ainda há de nos revelar na medida em que nós vivemos, Senhor. Nossa vida está nas tuas mãos. Dá-nos paz em dias difíceis, fortalece nossa esperança em dias de desespero, dá-nos alegria em dias de tristeza, Senhor. Dá-nos força em dias de fraqueza, dá-nos coragem em dia de medo, dá-nos amor em dias de ódio, tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos esperança, viva esperança, fortalece. Nós imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou impetrar a bênção sobre vocês, sobre toda a igreja. Peço, irmãos, que se assentaram, por gentileza, fiquem em pé. E nós vamos entoar depois o tríplice amém, encerrando o culto assim, desta noite. Receba uma bênção. Que o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, nos aperfeiçoe em todo o bem, meus irmãos, para podermos cumprir a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, a quem seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, Deus nos abençoe. Muito obrigado, Josi. A Ângela, a Josi já precisou sair, né? Muito obrigado, Ângela. Depois eu manifesto minha gratidão a Josi pessoalmente. E, meus irmãos, eu não falei do Mateus, que está visitando também a gente hoje aqui, não é a primeira vez, né? Mateus. Falei do Bruno, da Luana. Falei da filhinha deles, falei da família do Robson, né? Acho que não esqueci de ninguém não, né? Esqueci. Tem a Paula também está visitando a nossa igreja hoje. Meus irmãos, durante a semana, vou repetir aquilo que nós já temos falado, né? Terça-feira, lá de casa, nós vamos continuar transmitindo a reunião de oração, tá bom? Reunião de oração. Então os irmãos se conectem. Quem é que já sabe fazer uma sala de vídeo aqui? Levanta a mão para eu saber. Quem sabe fazer uma sala de vídeo? Alguns aí sabem, mas gente, olha, então procurem ver como se faz uma sala de vídeo. Você vai lá na página, na hora da live, ele te dá a opção de fazer uma sala de vídeo. E aí os seus contatos entram e participam das lives com a gente, da reunião, de oração, do estudo bíblico,
Teve um dia que eu fiz lá, abri a sala de vídeo, e a Márcia não tinha percebido, quando ela deu assim, ó, o que os meus contatos estão fazendo aqui no meio da live, né? Falei, fui eu que trouxe todo mundo para dentro de casa. Façam isso, vamos multiplicar aquilo que nós estamos semeando e falando através da internet, irmãos. Eu convidem lá na hora da reunião. Então, terça, não esqueçam, 7h30, não é? E quinta-feira também, 7h30, com a graça de Deus, nós temos tudo bíblico. Hoje, a Escola Dominical e o culto serviram como uma boa experiência para todos nós de como nós deveremos nos proceder, provavelmente, nos próximos 2 meses, acredito. Provavelmente. Deus queria que seja menos, mas provavelmente serão menos 2 meses, né? Vamos adaptar algumas coisas. Estão lembrados quando eu comecei as lives lá, a coisa estava dura, difícil demais. Demos uma boa melhorada, dá para melhorar mais. Mesma coisa aqui na igreja. Deus quiser, vamos melhorar e melhorar muito ainda, para a honra e glória do nosso Deus. Estou feliz de ver todos vocês. É uma pena não poder abraçar vocês, viu? Mas olha, sintam-se abraçados, amavelmente, carinhosamente abraçados. Que Deus dê uma semana muito feliz e muito tranquila para todos nós, apesar de tudo que anda ocorrendo aí na sociedade e que preocupa, mas está tudo nas mãos do Senhor. Portanto, boa semana e que Deus os abençoe a todos. Amém. Pode desconectar, por favor, Guilherme. Gabriel, desliga aí para mim, por gentileza.